A plantação é uma etapa da instalação do seu eucaliptal, que abrange a recepção e armazenamento das novas plantas, a adubação de instalação, a plantação e a posterior retancha das plantas que não sobrevivam. Cada uma destas etapas da plantação deverá ser devidamente planificada, preparando os materiais e mão de obra necessária para que o novo povoamento florestal seja bem instalado e tenha um bom arranque na fase inicial do seu crescimento. A encomenda, recepção e armazenamento das plantas. Planifique atempadamente o momento da plantação, assegurando o cumprimento das autorizações e prazos legais aplicáveis de acordo com a legislação em vigor. Prefira plantas de qualidade, das categorias qualificada ou testada, adaptadas às condições do local onde vai plantar e efetue com antecedência a encomenda das plantas ao viveiro florestal. No momento da recepção das plantas em campo, caso exista a necessidade de manter as plantas nas caixas do viveiro por vários dias, prepare um local adequado para o seu armazenamento, o qual deve ser fresco, arejado e, caso necessário, dispor de condições de rega. Durante o armazenamento das plantas, mantenha o torrão das mesmas sempre úmido e evite o seu armazenamento por períodos prolongados. Adubação de instalação. No momento de plantar, deverá fornecer às plantas uma fonte de nutrientes através da adubação de instalação, a qual tem a função de estimular o crescimento inicial das raízes e partes apicais das plantas, proporcionar um crescimento uniforme das árvores, obter árvores mais vigorosas e resistentes às doenças, evitar a perda de plantas e a necessidade de retancha das plantas mortas. A aplicação de adubo na instalação poderá ser efetuada de acordo com uma das seguintes opções. Nas regiões com influência atlântica, no centro e norte do país, aplique 30 gramas por planta de adubo de libertação controlada no fundo da cova, por baixo do torrão da planta, em contacto com as raízes. Adicionalmente, aplique 150 a 200 gramas por planta de um adubo convencional não revestido, rico em fósforo, divididos por duas covas laterais a uma distância de 20 a 30 cm da planta e a uma profundidade de 10 a 15 cm. Nas plantações realizadas entre outubro e dezembro, a aplicação deste adubo rico em fósforo deverá ser efetuada nos meses de fevereiro e março seguintes. Nas plantações realizadas entre fevereiro e abril, a aplicação deste adubo deverá ser feita até um mês após a plantação e ainda com o terreno úmido. Nas regiões com influência mediterrânica, como no Val do Tejo e a região sul do país, aplique 60 gramas por planta de adubo de libertação controlada de composição 11-22-9 ou similar no fundo da cova, por baixo do torrão da planta, em contacto com as raízes. Plantação. Ao plantar, os aspectos mais importantes a ter em conta são: a plantação deve ser feita após um período de chuva, quando o solo se encontra úmido. No momento da plantação, o torrão das plantas deve estar bem molhado, inteiro e consolidado, evitando-se a utilização da planta no caso do torrão se desfazer. As plantas devem ser colocadas na vertical, no fundo do rego de plantação ou a meia altura do talude do rego, em terrenos com risco de encharcamento. O torrão deve ficar totalmente coberto de terra, devendo o solo envolvente ser levemente acamado para evitar a formação de bolsas de ar. Respeite a distância entre plantas, em conformidade com o projeto florestal. Nas linhas de plantação, a distância entre plantas não deverá ser inferior a 1,80 m. Não coloque plantas nas entrelinhas, junto aos caminhos e aceiros, por forma a não bloquear a futura circulação de tratores, impedindo a mecanização das operações de manutenção florestal. Retancha. A retancha é a última fase da plantação e consiste na substituição das plantas que não tenham sobrevivido ou que se encontrem debilitadas.
Nas plantações de primavera, esta operação deverá ser feita até 3 a 4 semanas após a plantação, enquanto nas plantações de outono e inverno, a retancha deverá ser efetuada até ao início da primavera seguinte. Recomenda-se que, ao fazer a retancha, volte a fornecer adubo de libertação controlada às novas plantas, seguindo as mesmas recomendações técnicas da plantação inicial. Lembre-se: planifique atempadamente as operações de preparação do terreno e da plantação, assegurando o cumprimento das autorizações e prazos legais aplicáveis de acordo com a legislação em vigor. Prefira plantas de qualidade das categorias qualificada ou testada, adaptadas às condições do local onde vai plantar. Realize a plantação sempre com o solo úmido, desde as primeiras chuvas do outono até à primavera, antes do período seco. Forneça às plantas uma fonte de nutrientes através da adubação de instalação. Efetue a substituição de todas as plantas mortas ou debilitadas o mais cedo possível. Para obter mais informações, contacte a Beyond ou a sua organização de proprietários florestais.